E eu, marabarará, não aguento mais viver, parabarará, não aguento mais viver. No topo de 3 segundos, podcast Saco Cheio. Ai, ai. Vamos. Esse podcast é cada vez pior e eu me sinto muito triste. Eu tava ouvindo. Eu tava ouvindo como era bom antigamente meu podcast, agora é uma bosta. Né? Sei lá por quê. Mas eu fiquei triste. Eu ouvia e pensei, cara, era bem melhor. Agora eu só tô falando coisa sem graça, só coisa chata. E também eu tinha mais energia antigamente, agora eu não tenho. A vida, ela vai perdendo sentido sucessivamente na vida da pessoa que perde sentido na vida. Então, quando ela começa a perder, ela ainda tem um pouco. E aí, ao longo do tempo, ela vai perdendo. Menos sentido ela tem. E apesar de eu não ter tido sentido naquela época, eu ainda tinha um pouco de energia, porque tinha um pouco de sentido ainda. E agora não tem mais nenhum sentido. Então eu não tenho mais energia e eu não vejo mais por que ter ideias. Entendeu? Antigamente eu tinha ideias. Praticamente baixava uma entidade em mim. Quando eu tinha aquelas ideias e aqueles textos que eu fiz nos vídeos, baixava uma entidade e o texto vinha sozinho. Não parava de vir. Um ponto ligava o outro e era tanta coisa que às vezes eu me confundia e ficava uma confusão. Mas agora que perdeu o sentido, eu não sei mais, eu não tenho vontade mais de brigar por nada, de brigar por nenhuma ideia mais. Também, e não tenho mais vontade de ter ideia, porque nada faz sentido. Então, como eu não sei pra que ter ideias, eu parei de ter ideias. Então eu gravo um podcast, nos últimos, e que eu faço, só repito ideias que eu já tive no passado, porque eu não tenho mais ideias. Basicamente isso que aconteceu. Então eu vou tentar mudar. Gente, eu vou ser um novo Arthur em 2014, tá? Pelo bem desse programa. Esse programa, o cara acha que é um programa isso aqui é só uma bosta. Que tá cada vez pior. Então, essa semana, por que eu ia falar isso? Esse é outro problema desse podcast, eu sempre me esqueço as coisas, cara. O que eu ia falar? Eu ia falar isso, mas tinha um porquê, porque eu queria chegar em alguma lógica, em alguma conclusão. Então, como eu esqueci a conclusão, eu vou falar só o que aconteceu. Essa semana, um cara de um canal no YouTube, que é de médio pra grande, o cara tem uns cento e poucos inscritos, isso é bom, né? Eu tenho 5.000. Eu tenho 5.000. A cada dia que eu entro, tem 2 a mais, quer dizer, é uma bosta. O cara tem cento e poucos. Mas daí o cara entrou em contato comigo, ele queria fazer um vídeo comigo. Aí a gente fez um bate-papo, tipo de uma entrevista. Aí o cara me perguntou umas coisas, a gente bateu um papo, acho que de 1 hora, ou menos. Aí o cara, beleza, ficou legal. Amanhã eu te gravou o quê? Domingo? Te gravou domingo. Aí ele falou, amanhã eu coloco no canal. Amanhã tá no ar. Aí hoje é sexta, 10 de janeiro, não tem ainda o vídeo na internet. Por quê? Porque o cara se arrependeu. É isso que eu falo. Porque o cara acha que é legal, o cara vê meus vídeos, que legal esse cara, ele fala. Aí o cara vai falar comigo, eu sou um idiota. Ele me perguntava, tipo, ele dava uns ganchos pra eu resgatar ideias dos vídeos. Tipo, sabe aquela piada que eu fiz do casal Nardoni? O casal Nardoni tava fazendo um favor pro Brasil, eu fiz esse na época dos protestos. Aí o cara fez esse gancho, ele perguntou pra mim, qual é, o que tu acha que é a solução pro Brasil? Aí eu comecei a falar como se fosse um especialista em assuntos políticos. Por isso, cara, que. Não é que eu tenho medo, porque isso nunca aconteceu comigo, mas eu acho que depois dessa experiência, eu acho melhor eu não dar mais fazer esse tipo de coisa, essas entrevistas. Porque na hora que alguém te entrevista, tu te acha importante. Aí tu acha, pô, tem um cara tá me entrevistando, ele quer ouvir o que eu tenho pra falar. Daí tu começa a achar especial, tu começa a falar. E depois tu ouve o que tu falou e tu fica com vergonha. Putz, eu falei, olha eu ali falando como se fosse um especialista, como se eu fosse certo, como se eu tivesse certo em tudo. Aí ao invés de eu ser esse burro, idiota, ignorante que eu sou normalmente, falar, eu acho que todo mundo tinha que fazer que nem um casal Nardoni, jogar seus filhos pelas janelas, porque tem muita gente do mundo. Eu não falei isso, eu comecei a explicar uma teoria. Eu comecei a falar sobre o Brasil, sobre pobres, ricos, aí, e depois que eu terminei de falar, eu pensei, putz, que eu falei? Pra que eu fiz isso? E aí depois o cara tentou puxar mais umas punchlines minhas. Ele falou, o que tu acha do feminismo? Eu devia ter feito alguma das minhas piadas lá, alguma coisa daquelas, mas não. Comecei a dar uma explicação sobre por que eu sou contra o feminismo, porque. E aí eu expliquei que não é que eu sou contra, eu sou contra de pessoas que levam a vida a sério, comecei a falar. E aí estraguei a entrevista do cara. Por isso que, óbvio, eu não falei ainda com ele. Ele não disse, não vou colocar no ar porque ficou uma bosta e tu foi um imbecil. Mas eu sei que foi por causa disso. Então, eu sei que ele ouve esse lixo. Então, cara, desculpa. Eu estraguei a tua entrevista, teu vídeo, sei lá. Eu estraguei tudo. Não precisa nem postar, você ficou uma bosta. Se quiser, posta. Porque tem gente aqui que vai querer ouvir. Então posta, pros caras verem o que eu tô falando. Lembrei o que eu tava falando. Esse podcast começou a ficar pior porque o balanço entre sentido sim e sentido não
virou pro não. O não tá ganhando disparado. Então eu não tenho mais motivação pra gravar. Eu não tenho mais ideias porque eu não sei pra que ter ideia. Eu não vejo sentido nem ter ideia. Mas antes eu tinha, assim, cara, eu tinha alguma ideia, sei lá, eu não sei porquê. É quase como um estado espiritual. Explique por isso que os caras não entendem. Os caras, isso é um personagem, é tu realmente. Cara, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é. Baixa um troço aqui e começa a vir aqueles absurdos. Vem, começa a vir, pum, bum, bum. Que nem quando eu vi o carro do cara pegando fogo. E a primeira questão foi, putz, será que tem gente dentro? Será que o cara morreu queimado? Aí começou a baixar aquele santo, essa entidade que eu não sei quem é. E começou a pensar, cara, todo mundo te fala que tu é muito negativo e que tu tem que ver o lado bom da vida. Aí eu olhei pra aquela situação e pensei, cara, não tem lado bom nisso aqui. O cara bateu o carro, morreu queimado. Que é isso? Não tem nenhum lado bom. Aí o outro lado pensou, não, cara, pensa que tem um lado bom. Algum lado bom tem. Daí eu pensei, pelo menos a família dele vai economizar na cremação. Pimba, tava aí uma ideia legal. Eu não tô dizendo, nossa, genial, mas é uma ideia legal. Não a ideia em si, mas como ela foi construída é legal. Mas nessa época eu ainda gostava de fazer isso. Eu pensava, cara, isso aqui é uma coisa legal que vai fazer as pessoas rir. E sou eu isso aqui, eu não precisei forçar. Porque eu quero, sei lá. Porque sou eu fiz isso porque foi assim que o meu cérebro funcionou. E as pessoas deram risada. Pra pessoa que eu falei na hora isso, ela deu risada. Na hora que eu vi isso, tava com a pessoa junto, eu falei pra ela isso e ela começou a rir. Eu pensei, cara, legal isso, maneiro. Então eu tinha essa vontade. Hoje eu não tenho mais nem vontade que rir. Por isso que eu não tenho mais ideia. Por isso que eu tô desde o fim do ano passado fazendo podcast lixo atrás de podcast lixo. Aquele do ano novo foi vergonhoso. E os caras falando, não, legal, 10/10 esse podcast. Foi uma bosta, cara. Houve o podcast do dia 26/7 do ano passado, tá lá no Mediafire. Eu falei, cara, isso aqui foi o melhor que eu pude. Se vocês querem ouvir o que eu já fui um dia, escutem os podcasts do ano passado. Nem ouvem esse aqui agora, pode fechar já. Então, se quiser ouvir o que eu fui um dia, ouve do ano passado. Porque esse aqui tá cada vez pior. Eu vou ter que parar de fazer isso aqui algum dia. Sei lá também, hoje tá um pouco melhor que eu tô tendo mais ideias. Que o sentido da vida veio um pouquinho, voltou um pouquinho. Não sei por quê também. O que eu ia falar? Sim, aí tá. Aí nessa entrevista, uma das perguntas que o cara fez foi, qual é o sentido da vida? Pra mim, qual é o sentido da vida? Daí eu falei, nenhum. Aí, não para por aí. Esse é mais um problema. Eu comecei a dar uma de especialista em filosofia sobre sentido de vida. Enfim. Mas eu vou falar agora, porque foi uma ideia que eu tive na hora. Eu comecei a falar na hora e eu esqueci agora a ideia. Eu acho, na verdade, uma ideia que eu já repeti tantas vezes aqui. Mas o cara perguntou qual é o sentido da vida. Eu falei, nenhum. E justamente por ter nenhum sentido da vida, é que as pessoas têm que criar forçadamente um sentido nas suas vidas. Então foi isso que aconteceu no Ano Novo, por exemplo. Foguete, todo mundo de branco, se abraçando. Quer dizer, não existe Ano Novo, não existe... Nós somos células batendo a cabeça pra lá e pra cá. E eu acho que a humanidade como um... Olha, como se eu fosse o novo Schopenhauer. Mas enfim, foda, eu odeio ficar me policiando também, que tá ficando chato. Sempre que eu começo a falar alguma coisa, eu vejo alguma coisa no meu cérebro e falo assim, cara, para que tá ridículo. Por isso que eu não gosto de conversar. Por isso que na faculdade eu prefiro ficar sozinho. Porque sempre que acontece eu ter um trabalho em grupo e eu começo a falar... Não, porque eu acho que tem que fazer... Aí sempre tem alguma coisa dentro de mim que fala, cara, para que tá patético. Daí eu fico quieto. Esse cara que me entrevistou, ele tem um canal e ele ganha um dinheiro lá com o canal. Aí ele me falou assim, cara, tu tem potencial na internet pra ser grande. Tu podia ganhar uma grana, tu podia receber um patrocínio. Eu falei, cara, patrocínio? De quem? Você tá maluco? Qual é a empresa que vai querer associar a marca dela com um cara que defende o casal Nardoni ou com um cara que busca explicações pra defender o pastor que estuprou 5 mulheres? O cara que defende o aborto pós-parto, quem é que vai querer associar a sua marca a esse lixo? A essa coisa, ninguém vai querer. Então, tira isso, né? Só se fosse uma clínica clandestina de aborto que quiser anunciar, pode anunciar no meu podcast, porque deve ser difícil ser dono de uma clínica de aborto clandestino e não pode anunciar em nenhum lugar. Rádio não deixa, TV não deixa, jornal não pode. O máximo que eles podem fazer é botar aqueles concerta-se gaitas. Eu não sei se tem no resto do Brasil isso, mas aqui em Porto Alegre, tá andando na rua, tem umas plaquinhas nos postes escrito concerta-se gaitas, que diz a lenda que é a clínica de aborto. Quer dizer, minha fobia social desde pequeno me fez largar talvez a única coisa que eu tivesse talento para tal. O problema também de o teu sonho ser envolvido com arte é porque provavelmente tu tá errado e tu não sabe fazer o que tu acha que tu sabe fazer, tu não tem talento, mas como a arte é uma coisa muito legal, as pessoas acham que tem. Então eu posso estar nesse momento achando que eu tenho, mas não tenho. Mas enfim, desde pequeno eu toco piano, né? Toco bateria, quase toquei guitarra, mas eu não consegui, porque era muito chato, mas eu sei tocar teclado, piano e bateria. E tive bandas e cantei. Não significa nada porque eu tenho um monte de gente, mas desde pequeno isso. Então aí que tá que eu vejo um problema. Também quando o cara tem um filho assim, sem mais nem menos, o cara se caga e estraga mais um ser humano no mundo lixo, né? No caso eu. Então o que eu acho? O que tem que acontecer quando o cara tem um filho? Que eu não vejo acontecendo. Agora eu vou fingir, agora eu acho que eu sou especialista em pedagogia, em como lidar com filhos. Enfim, o podcast é meu, eu sou especialista em várias coisas aqui. Foda-se.
Na minha cabeça, eu sou especialista em várias coisas. Eu sou especialista em diversos assuntos. Sou rockstar, sou pornstar, sou extrovertido, sou inteligente, sou empresário, sou bem-sucedido, tudo na minha cabeça. Então não tem mal nenhum. Esse podcast é a minha cabeça gravada. Não tem mal nenhum eu ser especialista em assuntos que eu não sou especialista. Então o que eu vejo é que a gente vive num sistema muito fechado. Olha, aí acontece. O cara tem um filho, e aí o que é a vida daquele filho? É desde pequeno, escolinha, né? Creche, sei lá como é que se chama aí. Aqui é creche. Onde o quê? Todas as crianças são ensinadas as mesmas coisas. Aí o que acontece depois? Ele vai pra escola. Aí o que acontece na escola? Ensinam ele todos a mesma coisinha. Aí todas as crianças são iguais na escola. Todas são iguais. Aí depois, aí tem o ensino médio. Né? Aí todo mundo é igual de novo. Aí depois o que acontece? Todo mundo igual de novo? Faculdade. Aí todo mundo fica igual, mas em assuntos diferentes. Né? Cada um escolhe um assunto lixo, medíocre, estúpido. Eu peguei um pedaço de papel e vai pro mercado de trabalho, todo mundo igual, fazer as mesmas coisas, todo mundo socado num cubículo. E às vezes o cara não nasceu pra isso. Às vezes o cara nasceu pra outra coisa e ele deu sinais dessa outra coisa quando era criança. Mas como os pais são irresponsáveis e fazem filhos sem ter a menor noção de mundo, sem ter a menor noção de que não é uma brincadeira pra tua vida fazer sentido aquele negócio, aquilo lá é mais um peso no mundo. Quando tu faz, e aí, por exemplo, tem uma criança que começa a se interessar por música desde pequeno, que toca teclado. Não tô dizendo que ele vai ser um rockstar, que ele vai ser sei lá, que ele vai ser um ícone musical, mas quando tu percebe esse traço no teu filho, que ele toca bateria, com 5 anos ele pega, com 3 anos ele pega uma guitarra de plástico e finge que tá tocando, ele ouve música o dia inteiro quando ele é criança, tu tem que entender que o mundo de escola e de matemática não é pra ele. Mas daí desperdiçam essas pessoas. Eu vou ficar ter um filho que logo que nasce já tá ouvindo música, já tá tocando, já tá batucando as coisas, já tá fingindo que toca violão numa guitarra de brinquedo. E aí ele, com 5 anos, ele começa a estudar, ele começa a ir em aula de bateria, começa a tocar teclado, começa a tocar blá blá blá. E aí tu faz ele ir pra escola. Eu sei que tem uma lei que é mais um absurdo, né? O cara é obrigado a ir pra escola, senão o pai, sei lá o que acontece, não sei, vai preso, paga multa. Isso é mais um absurdo. Quer dizer, tudo que vem do Estado eu fico com medo. Não é discurso de liberal, porque também tô de saco cheio de liberal. Não, eu não sou direitista conservador. Eu sou liberal. Cara, eu não sou nada, eu só falo o que a minha cabeça pensa. Foda-se. Mas eu tenho medo, cara. Quando começa aqueles papos de vacina. Ah, vamos vacinar a população contra a gripe H1N1. Tá, quem é que falou isso? Ah, o Estado mandou, então eu não tomo vacina. Eu não tomo, eu não sei porquê, mas eu não tomo. Eu não tomei vacina da gripe suína, não tive gripe. Às vezes eu tenho um resfriadinho de bosta, não, eu tô bem. Tô saudável, forte, como bem, bababá. Nunca tomei essa porcaria e nunca passei álcool gel na mão. Também, naquela época da gripe H1N1, todo mundo começou a passar álcool gel. Tu sabe o que tem nessa porcaria desse álcool gel? Tu não sabe. Mandaram tu passar, aí, sei lá, cara, pode ter um negócio ali, tipo Matrix, um chip, e aí tu passa aquele negócio e o governo começa. Ai, não sei. Mas eu não confio em nada de que vem do governo. Ah, tem que tomar a vacina da gripe H1N1. Sim, mas por quê? Ah, porque tem uma gripe aí. Tá, mas quem é que disse que tem uma gripe aí? Ah, é o governo. Então eu não tomo. Ah, mas vamos evitar a gripe passando álcool gel. Não, não vamos. Eu faço o que eu quiser. Se eu quiser ter a gripe, eu tenho. Não me vem. Se fosse um médico, se eu fosse... Ah, tô com uma gripe aqui, médico. Aí ele fala, cara, toma vacina pra essa gripe. Até confio. Mas o Estado mandar tomar a vacina, eu não tomo. É a mesma coisa com a escola. Quem é que manda a criança ir pra escola? O Estado, quer dizer. E o que as pessoas que estão no poder do Estado querem? Mais poder. Então eu não sei. Pra mim, é uma coisa meio... Eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque o que é que manda nas escolas? MEC. MEC é do Estado, cara. É do Estado, cara. Então eles fazem o que eles quiserem. Aí tu bota teu filho lá, ele sai alienado. Eu prefiro ser eu alienado assim como eu sou do que ser alienado do jeito que os outros querem. Porque as pessoas falam, tu não leu o noticiário. Falam muito isso na faculdade de jornalismo. Ah, tu não leu o noticiário, tu não sabe o que é o mensalão, tu é alienado. Eu não sou alienado, cara. Alienados são vocês que passam o dia inteiro falando do mensalão e de política. Isso é alienação. Eu não, eu falo de outras coisas. Eu falo de outras coisas. Eu penso outras coisas, não sei. Mas o conceito de alienação, pra mim, porque na faculdade de jornalismo falavam muito isso. Ah, tu não pode ser alienado. Tu tem que ler o jornal, tu tem que ler o noticiário, tu tem que ouvir rádio, tu tem que ler a revista, tu tem que ler essa matéria, tu tem que estar informado. Mas o que é isso se não é alienação? Quando tu tem essa paranoia e tu precisa ler jornal, precisa se manter informado, tu tá se alienando na informação. E é por isso que o noticiário manda na vida das pessoas. Todo mundo discute as mesmas coisas o tempo inteiro e os argumentos se repetem. O argumento da esquerda e o argumento da direita, sempre se repetindo. Um cara da direita fala um negócio, aí vem o cara da esquerda e contra o argumento é um argumento que todo mundo da esquerda já falou pro cara da direita, e daí o cara da direita vem com um outro argumento que todo mundo da direita já contra-argumentou, enfim. Quer dizer, isso é alienação. Vocês são alienados. Nós, que não vemos sentido na vida, que pensamos no tamanho do universo, etc. Nós não somos alienados. Eu não faço a menor ideia do que é o mensalão. Nem quero saber. Por quê? Porque foda-se, porque é só um problema humano. E um problema humano jamais será um problema a ser resolvido. Entenderam o que eu quis falar? Por que eu tava falando isso? Por que eu cheguei nesse ponto? Hã? Por que eu falei tudo isso?
Por quê? Porque eu falei. Eu acho que eu tava falando. Ah, tá, daí tu. Ah, lembrei. Olha, manda as crianças pra escola e tu mata um possível dom, um possível talento que aquele cara tinha. Então eu acho que, sei lá. Eu acho que tem que detectar, cara. Quando tu é pai e tu vê criança, o teu filho começou a montar, sei lá, maquete de prédio desde pequeno, ele começa a montar uns negócios. Cara, isso aí. Vamos já começar desde cedo, porque ele gosta disso. Vamos começar já a ensinar, sei lá, engenharia, arquitetura, sei lá, o caralho, que for. Para ele se encontrar mais fácil na vida. Mas o que eu vejo? Que fizeram comigo? Jogam o cara no mundo. Todo mundo sabe que um ser humano, para dar certo, ele precisa que ajudem ele até uns 20 e tantos anos. Alguém tem que ajudar ele a ele se encontrar na vida. Um filho não é assim, meu, que tu faz. Ah, agora te vira aí, agora estuda aí, mas aí o cara pensa, que é isso? Onde é que eu tô? Por que eu nasci? Como assim? Agora tá me mandando fazer um monte de coisa, mas eu não sei nem quem eu sou. Como é que tu quer que eu aprenda um negócio que essa pessoa quer me ensinar se eu não sei nem quem eu sou? E aí fica difícil de viver. Aí o cara começa a ficar louco, o cara começa a ficar triste, o cara começa a ficar depressivo, e tudo fica muito difícil de se fazer. É difícil tu fazer qualquer coisa, é difícil a tua mãe pede, filho, faz isso aqui hoje pra mim, e tu esquece de fazer, e ela chega de noite, e tu fala, putz, esqueci, e ela tão inútil, não sei se acontece com vocês, mas eu sei de gente que acontece isso. E a mãe briga e diz, tu é um inútil, tu esquece de tudo, tu não é responsável. Mas eles não conseguem entender que é muito difícil fazer coisas básicas e simples, como ir fazer uma coisa que ela quer, quando tu tá o dia inteiro tentando não se matar. Quando a tua cabeça tá mais preocupada em achar um jeito de não se matar, tu não consegue mais fazer nada. Porque quando tu era criança, não conseguiram detectar uma coisa que é a responsabilidade dos pais. É por isso que essa geração... É por isso que tá tudo cada dia... Eu não sei se é por isso, mas... Porque isso tudo sempre foi uma bosta. Mas eu vejo que essa geração, ela é mais desesperada e mais histérica do que a outra geração. Porque nós, eu não sei de quando vocês nasceram, mas nós, dos anos 90, a gente pegou 2 gerações. Acho que todas as gerações acontece isso. Eu via os mais velhos, os caras que têm meia idade, e eles não pareciam tão desesperados. E hoje a nossa geração é toda desesperada, é toda histérica. Eu sou um pouco, todo mundo é, porque nos jogaram no mundo. Assim, porque ter filho é um status. Ter filho é uma coisa pra exibir no Facebook hoje. Não, o cara não faz um filho porque ele pensa, cara, eu vou ter um filho, eu vou ser responsável por esse filho, eu vou ficar atento desde o dia que ele nascer, os sinais que ele me der. Se ele pegar um violão quando ele tiver 2 anos de idade, se ele começar a ouvir música com 3 anos e expressar prazer fazendo aquilo, eu tenho que entender como pai, como mãe, que aquele cara ele tá me dando sinais de que ali tá um negócio que ele pode fazer. E eu não tô dizendo que ele pode ser um rockstar, milionário, mas dentro do mundo, por exemplo, da música, tu pode ser um músico contratado de uma banda grande, tu pode trabalhar com produção, tu pode trabalhar com um monte de coisa e viver assim. Agora, tu joga um cara no mundo, sem mais nem menos. Tu não se importa com os sinais que ele te dá durante a vida dele, do que ele pode fazer, do que ele sabe fazer, do que ele gosta de fazer. Tu não te importa, tu só quer que ele vá pra escola e tire nota alta, que nem todo mundo. O que tu cria? Tu cria tu quer que o cara seja um padrão que ele não é, ele não consegue se encaixar dentro daquele padrão, tu fica brava com teu filho, tu xinga ele não entende porque dentro da cabeça dele aquilo ali não é pra ele. Ele fica triste, a vida perde sentido, ele não consegue fazer nada, ele só quer pensar em morrer, e assim, pra mim é assim o ciclo de nós. Se vocês se identificaram com isso que eu relatei, deixe-me saber, porque eu acho que isso acontece com bastante gente. Tem gente que eu vejo que desenha, tem um cara que eu vejo que desenha bem pra caralho, ele teve a sorte eu acho, de não ter pais burros que falassem, não, agora tu vai pra escola. Cara, se o meu filho desenhasse que nem esse cara que desenha, o cara tem 15 anos, ele desenha bem pra caralho. Tá? É um de vocês aí que me escuta, o cara me adicionou, eu conheci ele, o cara tem 15 anos, ele desenha bem pra caralho. Se o meu filho tivesse esse talento que ele tem pra desenhar, e provavelmente ele começou a desenhar quando ele era criança, eu ia cagar pra escola. Se ele rodasse em matemática, em física, o cara ia cagar, porque o que ele faz num papel, o desenho que ele faz, é um absurdo. Esse cara não tem que estar na escola, porque na escola tu não vai... Enfim, agora é isso aí que eu ia falar. Então por isso que, às vezes eu olho o Ídolos, aquele, American Idol, e eu olho assim, e é foda que tem gente que acha que... Por isso também que dá medo se o teu sonho for alguma coisa envolvida com arte, dá medo de se sentir patético. Porque quando tu olha aquele Ídolos, por exemplo, tem uns caras que vão lá e dizem, não, eu canto pra caralho, a música é a minha vida. E então o cara começa a cantar e tu vê, cara, não tem nada a ver contigo isso aí. E aí me dá um medo, me dá tipo um medo de ser aquilo também, entendeu? Dá um medo de ser... aquilo, a mesma coisa. Sabe quando vai um cara... o cara vai no Ídolos ou no American Idol, eu não sei o que mais tem esses programas assim, aí ele vai lá e fala, não, esse é o meu sonho, eu tenho talento pra isso, eu vou fazer isso. Aí ele vai lá na frente dos jurados e começa a cantar, aí os 3 jurados dão não pra ele, e ele fica desesperado, ele começa a falar, não, por favor, deixa eu cantar mais uma. E os caras, não, cara, pode ir embora, a gente já viu que tu não tem talento nenhum, pode ir embora. E ele vai embora, o segurança vem tirar ele pelo braço, ele fala, não, deixa eu provar que eu posso, deixa eu cantar mais uma, eu tava nervoso, não, eu vou te provar que eu posso. Aí leva ele embora. Foi mais ou menos assim que eu me senti quando eu fiz o meu primeiro stand-up.
Antes eu pensei, cara, não, isso aqui eu sei fazer, eu tenho ideias boas, eu posso fazer isso aqui é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Aí eu pensei, cara, vamos fazer. Aí eu fui lá fazer, aí eu comecei a fazer e tava sendo uma bosta. Tinha que fazer 5 minutos e eu fiz 12. Eu ia pra 20 se me deixassem. O cara veio pro palco e disse, tá, beleza, acabou. Aí não, eu tenho mais uma piada aqui pra contar, deixa eu provar que eu sou bom, por favor. Quem ouviu primeiro sabe que eu fiz isso, cara. O cara deu 12 minutos, o cara veio me tirar, o cara, beleza, acabou. E eu falei, putz, já deu? Não, mas eu tenho mais uma piada aqui, deixa eu contar, deixa eu provar que eu sou bom. Esse era o meu maior medo da vida. Quando eu vi American Idol e Idols, o meu maior medo era ser esse cara. Que chega lá pra cantar, canta mal, manda o cara embora, e ele vai embora dizendo, não, deixa eu provar que eu sou bom, deixa eu provar que eu sei cantar. Quando eu via isso, eu pensava, cara, eu nunca quero passar por isso. E quando eu fiz meu primeiro stand-up, eu passei por isso. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência aí. Puta que pariu. Caralho. Um abraço pra vocês e tchau.